eu quero evangelizar no trem. Aí ele falou assim: mamãe, olha isso aqui. Eu falei: meu Deus, filho, que ele estava orando. Trouxe um companheiro para ele e aí começou, juntos, até ele começar a ir sozinho. E esse vídeo é nessa estação, numa das estações de metrô de São Paulo. E aí, não sei se vai dar para ler a legenda, mas a forma que ele prega. E aí tem os amigos sentados, né, os jovens, em lugares estratégicos, sem ninguém saber. E quando ele começa a pregar, as pessoas começam a chorar. E aí ele faz apelo dentro da estação, Sé, Barra Funda, dentro do vagão, o vagão andando e ele pregando. E tem momentos que ele fala assim: você que quer receber a Jesus, você que quer receber uma oração, feche os seus olhos. E aí os jovens amigos ficam ali de olho. Quando alguém fecha os olhos, aí os jovens vão tocar, abraçar. E nesse abraço, vai dar para ver alguns começam a chorar no ombro dos jovens. E Deus tem feito isso nos vagões. Olha ali, aquela ali chorando. E aquele está pregando, ó. Senhorinha chorando no ombro ali da Gabi. E ele pregando. E o vagão andando. Vocês sigam ele, @Davi I, com 2 I, Estevão. Estevão AO, né? E lá vocês vão ver vários vídeos de Deus fazendo a obra. Você pode glorificar Jesus, aplaudir a Jesus por isso? Amém. Pastores, se quiserem, ele está à frente do movimento, a mesma cura do movimento de jovens, né? Inclusive foi ontem na Igreja Unida Church Itaim Paulista, né? Então eles estão, vários jovens, inclusive tem uma daqui, uma missa de louvor que é uma jovem, a Bianca, que é daqui, né, da cidade, e eles se unem, né? E aí a gente fez mês atrasado, né? Aqui foi na Paulista, né? O evangelismo de rua, né? Foi assim. Então eles estão indo nas igrejas ativar os jovens mesmo, né? E aí fazem, se a igreja quiser, o evangelismo na região. Aí eles convocam o pessoal do mesmo que é de outras cidades, vão vir a galera toda, né? Tá, para ativar mesmo. Né? E a gente tem visto uma geração de jovens se levantando, né? Isso é muito bom, né? Amém, amados? Amém. Então ela mostrou ali a Shirley que nós lançamos a palavra nos cultos domésticos. Irmãos, eu falo para você, não era fácil o culto doméstico, né? Principalmente o Davi, né? Esse mais velho aí. Ficava rindo, né? Às vezes não queria fazer, fazia meio empurrado, né? Tudo, né? Mas a gente ali, perseverando, insistindo, né? E aí quando ele se afastou, a palavra estava dentro dele. E aí a gente orava: Senhor, que a tua palavra não volte vazia. Já foi semeada durante muito tempo. E uma das palavras que ele gostava muito da infância, porque a gente tinha o hábito de ir no quarto, quando eles eram crianças, antes de dormir, para abençoar o sono, e toda noite a gente contava uma história bíblica que eles escolhiam. Então quando eles eram bem pequenos, a gente tinha a Bíblia ilustrada, né? E à medida que foi crescendo, as Bíblias foram mudando, né? Então a gente parava para contar a história, né? E uma das histórias que ele mais pedia para contar na infância era a história do filho pródigo. E um dia ele era um filho pródigo. Então você tem que entender o que, amados? Você tem que semear o tempo todo. Então se você tem criança pequena ainda, amado, não perca a oportunidade, né? Adolescente, jovem, vir no quarto todas as noites lá, orar, abençoar, ter um tempo de conversa, ler uma história bíblica, porque você não tem noção do que está acontecendo, né? Então, vários avivalistas, como John Wesley, havia uma influência muito forte da mãe. A mãe de John Wesley foi responsável por ele e pelo Charles Wesley, né? Então, ela tinha 1 hora semanal por cada filho, ela que ensinou os filhos a orarem, né? Então, até tem uma frase que é um ditado que não está na Bíblia, mas é muito verdadeiro: o quê? A mãe que balança o berço governa o mundo, quer dizer, né? Então os pais que influenciam a criança, através dessas crianças, vocês vão influenciar, né, outras nações, amém? Glória a Deus. Amados, a gente sentiu no coração de nessa manhã a gente aprender algo bem prático, né? Para a gente sair daqui para poder praticar, porque não basta ser só ouvinte da palavra, mas temos que ser praticante. O que é que diferencia um irmão do outro irmão?
Porque tem um irmão que pratica o que ensinou, o que aprendeu na igreja, o que aprendeu nas escrituras, e há outro irmão que não pratica, só ouve, entra no ouvido, sai por outro. Então aquele que pratica verdadeiramente, né, ele vê o resultado, né, daquilo que ele tem aprendido na prática, né, certo? Então você precisa experimentar. Então hoje, amados, eu vou pedir para começar a passar os slides aí. Então a família que a gente tem hoje, podem passar, a família que a gente tem hoje é resultado de práticas, né? A gente praticou, a gente errou, a gente pisava na bola, corrigia, houve, a gente fazia um culto doméstico sexta-feira, houve sexta que a gente falhava no culto doméstico, de vez em quando acontecia, né? E a gente via que a semana seguinte não era legal, porque não tinha tido aquele momento de comunhão à mesa, certo? E a gente ia corrigindo dentro do processo. Havia momentos que a gente falhava como pai e mãe, às vezes era muito duro quando não precisava ser, às vezes, né, a gente era muito amoroso quando precisava ser duro, sabe assim, né? E aí Deus, pela graça e misericórdia, né, a gente ia se aliando, né, para poder estar experimentando o que a gente está vivendo hoje. Não sei se vou conseguir passar os slides. Só um minutinho. Só um pouquinho, tá? Então, eu e a Shirley, nós temos 26 anos de casados, nos conhecemos dentro da igreja, né? A gente participava do Ministério do Louvor, e ali foi surgindo uma amizade bem sincera, bem transparente, e quando a gente percebeu, a gente já estava gostando um do outro, né? Então a gente casou virgem, a gente ficou 5 anos sem filhos. Para quem casa, a gente dá um conselho de não ter filho de imediato, porque depois que eles vêm, a nossa vida nunca mais é a mesma, não é isso? É slogan de como, né, irmãos? Quando eles vêm, a nossa vida nunca mais é a... Aí vem o primeiro filho, aí você fica sem dormir. Aí quando você está começando a dormir, aí vem o segundo filho. Não é assim, irmãos? E a gente acha que quanto mais eles vão crescer, a gente vai estar mais tranquilo, sem preocupação. Isso é um sonho, irmãos. Então eles vão crescendo, cada fase tem as suas dificuldades, né? Adolescência, a juventude, né? Que é a fase que a gente está passando com eles, né? Agora o Davi está, né, relacionamento com a filha dos pastores aqui, né? Então a gente mesmo, né? Tá no carro conversando algumas coisas que tem que alinhar com eles, né? O filho mais novo, né? A gente está passando a vida, a questão profissional com ele, né? Ele está aí no último ano do ensino médio, está para fazer o vestibular. Então são fases e fases que a gente vai passando, né? E o importante é que a gente entender que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Amém? E aí nós acreditamos naquela palavra: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for grande não se desvie desse caminho. Ouça, você não tem controle sobre o livre-arbítrio dos seus filhos. Você não tem controle se vai se afastar o seu filho ou não. Mas você tem controle na oração por ele ou por ela, né? E você também tem controles para influenciá-lo. Tá certo? E aí o que acontece? Eu e a Shirley, a gente, no começo, quando nós casamos, nós não conhecíamos esse estudo que a gente vai passar hoje. Nós aprendemos com muita dor. Eu vou contar algumas coisas engraçadas que passamos, né? Mas quando a gente aprendeu e os meninos começaram a nascer, principalmente o Davi, primeiro, a gente sabia já no ensinamento e fomos identificando em cada um deles, né, a maneira que eles entendiam ser amados, e aí começamos a corresponder dessa maneira para ver realmente a transformação dentro deles. Amém? Porque um dos problemas do casamento é a comunicação. A gente fala uma coisa, o cônjuge entende outra coisa. A gente fala uma coisa para o filho, a gente tem uma boa intenção de proteger isso, aqui o filho não entende. Alguém aqui se identifica? O filho que está aqui, a gente tem alguns filhos aqui, né? Fala uma coisa, os pais não entendem. Não é verdade? Os pais às vezes não confiam, né? Que o filho fala: pai, eu vou em tal lugar, eu vou chegar a tal hora. E o pai: não, você não vai não, né? Então assim, então a gente precisa melhorar a comunicação dentro do lar. Nós precisamos ter um lar onde não haja briga, onde não haja discórdia, onde não haja grito, sabe? Mas haja o quê? Conversas maduras e profundas, irmãos.
a gente aprendeu no curso A Educação de Filhos na Maneira de Deus, que a Bíblia fala sobre a varinha para corrigir, claro, mas ela vai ser mais usada até os 5 anos de idade. Porque você fala, ó, não coloca o dedo na tomada dele. Ele não sabe a experiência do choque. Tá certo. Aí ele vai e coloca, aí aprende. Então assim, cada vez mais que os filhos vão crescendo, a gente vai corrigindo menos fisicamente, né? E a gente vai mais influenciando. Então depois dos 5 anos, uma das coisas que a gente aprendeu lá que funcionava muito, que era o tempo de reflexão, né? Então o que é isso? É o seguinte, a gente falava para o filho já com 7 anos, né? Você tem que escovar os dentes quando acorda. Aí não, antes de dormir, tem que escovar os dentes, aí não escovava. Você avisou, né? Aí você falava a segunda vez, estou mandando você escovar os dentes para você ir para a sua cama agora nesse horário. Aí não ia. E aí tem pais que ficam falando várias vezes, mas não funciona. O que a gente aprendeu lá no curso? Você vai para o tempo de reflexão. O que era? Era uma cadeirinha, um banco, algum lugar que tinha na casa, que era o tempo ali do castigo, né? E a gente aplicava um momento para refletir. Sentava ali e explicava por que ele estava ali. E o tempo em minutos é baseado na idade. Em 7 anos, vai ficar 7 minutos aí pensando. Então, quanto mais velho ele ia ficando mais tempo, né? Só que aí chega também momentos que aquilo já não funciona mais. Em situações específicas, né? Aí vinham as privações, né? Você vai ficar sem videogame, coisas que a pessoa gosta, né? Certo? E assim nós vamos domando as feras. Amém? Assim a gente vai domando a natureza adâmica dentro deles. E aí chega um momento ali já para adolescência, pré-adolescência, que é mais conversa as coisas. Que é os filhos começam a sentir um castigo na alma quando eles frustram os pais, quando eles decepcionam os pais, aquilo dói mais do que qualquer bater neles, sabe? Então assim, a gente precisa ter essa direção para a gente não querer pegar um filho de 18 anos e corrigir como uma criança de 4 anos. Porque a criança ela tem uma fase concreta, assim, ela não entende as coisas, ela entende o que você fala literalmente, ela não entende o abstrato, mas chega uma fase que a criança começa a entender. Amém? Eu estava, amado, só explicando como que era para chegar nos slides aí, irmãos, tudo isso. Aqui estão os nossos filhos, né? Vocês conheceram o mais velho aqui à esquerda. Do outro lado tem o Israel, o mais novo, que ele é ministro de louvor. Cada filho é de um jeito, amados. Cada filho é de um jeito. Esse aqui foi mais espoleta. Aquele lá nunca deu trabalho, no sentido de aprontar, né? Esse aqui, a gente fazia um curso e a gente deixava ele pequenininho na casa de um casal de anciãos da igreja. Amados, sabe que a gente descobriu só quando ele estava grande, que os irmãos contaram. Ele subia na cama de casal deles e... Isso não sabia, só depois que ele cresceu, né? E aquele lá não, nunca deu trabalho. E uma coisa que aconteceu, que aqui talvez os pais vão identificar isso, é o quê? A gente percebeu que como ele dava muito trabalho, toda a nossa energia começava a ser centralizada nele, e o Israel foi ficando de canto. E houve uma fase da vida que a gente não dava muita atenção a Israel, porque ele não gerava em nós nenhum tipo de problema. E aí houve um dia que o Espírito Santo falou: não esquenta a cabeça do Davi não, eu já tenho um traçado para ele, você tem que se preocupar com o Israel. E aí eu fui deixando um pouquinho, né, dividindo mais tempo e tendo mais tempo com o Israel. Então hoje eu não me preocupo com o Davi, já está com 21 anos também, né? Mas com o Israel sim. E assim, a gente sente o quê? A gente quer que ele case logo também, né? O Beto também quer que a Raquel case. Por quê? Porque a gente sente que a gente precisa de um tempo em casa só com Israel. Porque o Davi tomou muito tempo nosso, muita atenção nossa. Ele foi jogador de futebol, a gente rodou muito o Brasil com ele. Saiu de 15 anos de casa com futebol, né? Jogou no Palmeiras, em alguns lugares. Então, foi muita atenção nossa, sabe? Então, às vezes, você está dando atenção muito a um filho, entendeu? Os outros estão ficando de lado, sabe? E aí o inimigo faz o quê? Como os lobos vão atacar umas ovelhas, pegam as ovelhas que estão mais afastadas e desgarradas. E você achava que o problema ia ser, né, esse, e às vezes é o outro, entendeu? No sentido do inimigo roubar.
Então a gente também teve que aprender isso, amados. Amém? Podem passar o slide. A gente vai falar hoje, amados, sobre as linguagens do amor dentro do lar. Tá? Talvez você já ouviu falar sobre isso, já leu o livro, né? Mas, amados, temos que praticar. E a gente vai contar algumas experiências nossas que vocês vão perceber que a gente teve que aprender na marra sobre essas linguagens para funcionar exatamente. Amém? Então, esse é o livro, né? Pode passar, irmãos. Nós aconselhamos som. Vocês podem passar. Quando eu fiz assim, ó, pode passar. Amém? Tem que ficar de olho aqui em mim, viu? Varão. Então, olha só. Esse é o livro. É bom você ter em casa. Homens, não sejam resistentes à leitura. Depois que sua esposa lê o livro, você vai ler também. Amém? Cadê as esposas? Vira para os maridos. O pastor está falando, tá vendo, irmão? Vira para o marido aí, que os maridos gostam de ler às vezes, né? Vira aí e fala, você vai ler também. Amém? Inclusive tem um livro desse que é as linguagens do amor para adolescente. Que é o mesmo livro adaptado para os pais que têm adolescentes. Amém? Próximo slide. O que são as linguagens de amor, amados? Deus criou linguagens de amor e colocou isso em nós, sua criação. Nós vemos em Deus as 5 linguagens. Já vê que é 5 linguagens. Elas existem em Deus, né? E Ele transmitiu a nós essas linguagens. Porque lá em Gênesis 1, o que é que fala? Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. A única coisa que Deus não tem, a não ser Jesus que vem em forma humana, né, o Filho, é a questão física do corpo. Mas Deus tem emoções. Deus é um espírito, como também a gente é um espírito. Então nós somos criados à imagem e semelhança da Trindade, amados. Então Deus tem essas linguagens de amor. E elas foram colocadas também dentro de nós. As linguagens de amor são as formas pelas quais expressamos nosso amor às pessoas que amamos. Então, sem você conhecer isso aqui, de alguma maneira, você demonstra o amor para os seus familiares. E a maneira que você demonstra costuma ser a sua linguagem de amor. Então eu tenho uma linguagem e eu vou amar chegando naquela minha linguagem. Só que ela não tem essa linguagem. Ela não se sente amada porque eu estou amando ela de um jeito que ela não entende. É como se eu estivesse falando um idioma para ela que ela não entende aquele idioma. Então a gente teve, né, experiências bem no começo do casamento. Eu tinha uma linguagem, tentava amar ela com aquela linguagem, ela tem a dela e tentava, né, me amar também com aquela linguagem. Próximo slide. Opa. Quais são, né? A gente vai falar sobre isso. Todos nós possuímos e damos valor às 5 linguagens do amor em diferentes proporções. Então todos nós temos as 5 linguagens, tá? Gravem isso. Mas uma delas, ou às vezes 2, se sobressai. Quer dizer, você se sente amado em uma linguagem, certo? Então, e aí tem pessoas que têm 2, né? Não sei se a Raquel falou para o Davi, né? Eu tenho todas. O Davi, misericórdia. Você tem todas? Não, pelo amor de Deus. Não, sim, mas ela falou como se fosse assim, ela tinha todas realçadas, né? Ele fica amada nas 5, sabe? Para sabermos qual é a linguagem predominante, devemos ver qual delas usamos inconscientemente com mais frequência em nossos relacionamentos. Então, como a gente identifica? Uma das maneiras, a gente vai passar aqui o que nós temos, aí você vai poder falar, como eu tenho amado minha esposa, como eu tenho amado meu filho. Aí, de acordo com você tem amado você, aí você descobre a sua linguagem. O seu coach também te ajuda. E também tem um teste na internet. Aqui no slide que está com o pastor agora, lá tem um linkzinho, o pastor passa lá no grupo da igreja, né? E aí você vai fazer o seu próprio teste na família, lá você descobre também a sua linguagem. Mas você consegue identificar às vezes fácil, tá? E as linguagens, elas são 5 linguagens, tá? Que aí está na tela aí, né? Aqui, vocês estão vendo? Então já falamos sobre elas aqui, ó. A primeira linguagem, que é mais rara, assim, quase eu acho que pelo menos conhece poucas pessoas com essa linguagem, que são a linguagem de palavras de afirmação. Então o que é? Essas pessoas, elas se sentem amadas pelo ouvido. Então elas se sentem amadas quando o amor é declarado verbalmente. Então elas se animam, né, se motivam quando vem palavras de afirmação. Você é um vitorioso em Cristo, né?
você vai conseguir passar no vestibular, tudo assim que afirma a identidade delas, né? Então elas se sentem amadas desse jeito pelos ouvidos. Só que também elas são mais sensíveis quando palavras negativas são lançadas sobre elas. Você não é capaz, você não é ninguém na vida, você não vai conseguir. Então elas são muito afetadas e acabam às vezes vivendo a luz de uma palavra dos pais, do cônjuge, certo? Então essas pessoas têm uma dificuldade também de processar essas palavras que não são palavras boas, tá? Exemplo, quando a gente era criança, né, eu e meu irmão, meu pai assim não tinha estribeira com a boca, sabe? Então ele falava: vocês não vão ser ninguém na vida. É um pernambucano meio grosso. Vocês não vão ser ninguém na vida, você vai ser um gari de carregar lixo na rua, né? Vocês não vão estudar. E a minha mãe, mesmo sendo cristã, né, ela sabia o poder das palavras. Ela falava: não, vocês vão ser alguém na vida, vocês vão fazer faculdade que a gente não fez. Minha mãe sempre revogava, né, o que meu pai falava. E eu me formei, meu irmão se formou na USP também. Então, quer dizer o quê? Tudo por causa de uma palavra, porque minha mãe também liberava sobre nós, revogando ali a palavra dos nossos pais. Essa é a primeira linguagem, amém? Quem acha que tem essa assim, só por enquanto, que é muito afetado positivamente quando alguém fala algo, e é também desanimado com a palavra, né? Só tem uma irmãzinha lá, né? Então, mas daqui a pouco a gente vai confirmar mais. A segunda linguagem é tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? São pessoas que gostam de passar tempo com as pessoas, com os amigos, com as pessoas que amam. Normalmente os homens que têm essa linguagem gostam de fazer churrasco, chamar todo mundo em casa, passar um tempo à mesa ali, sabe? São pessoas que gostam de estar junto, jogar uma bola, sabe assim, gostam de estar junto. É pessoas que são mais assim, vamos dizer assim, de Huawei ali, sabe? Tem uma palavra que o pessoal usa aí, não lembro agora, o pessoal do pagode, o pastor vai saber, ele era do pagode, né? Se converteu. A muvuca ali, sabe? Lá em casa nós temos, né, uma pessoa com essa linguagem que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, se você quer demonstrar amor a essa pessoa, você precisa separar tempo no relógio para passar com ela. Então, essa pessoa lá de casa que tem essa linguagem, eu tive que aprender de que ela sentia-se amada quando eu saía sozinho com ela. Eu passava um tempo sozinho, exclusivo com ela. E até hoje ela tem essa linguagem, né? Eu vou falar depois. Outra linguagem, que é uma linguagem que é a mais cara, que gasta mais dinheiro, é a linguagem do presente, amados. A pessoa é apaixonada por presente. E como você sabe que essa pessoa tem essa linguagem? Porque ela, na hora que é o aniversário de alguém, ela sempre dá presente para o outro. Quando você vai na casa dela, é porta-retrato para cá, é um monte de bebelozinho para lá, um monte de coisa assim, sabe? Então ela gosta de dar presente, por quê? Porque ela gosta de receber presente. E aí, irmão, se você tem uma esposa assim, prepara o cartão, prepara o dinheiro, porque essa pessoa vai querer. Meu presente agora pela virada de ano, você dá presente. É o presente agora porque é o Dia Internacional das Mulheres, não tem dos homens, né? Agora porque é o feriado tal. É aniversário de. Não, o dia que você me pediu em casamento, tem que ser presente. É o dia que ficamos noivos, é outro presente. É o dia que casamos, é o outro presente. Tudo é presente, tudo é presente na vida. Lá em casa tem uma pessoa assim, a gente vai falar depois. A quarta linguagem é o que? Atos de serviço. Como a gente identifica fácil isso? E essas pessoas que amam pelo ato de serviço são pessoas que gostam de servir os outros, se voluntariam a servir. O Beto é um deles, ó. Beto, meu irmão. Ontem mesmo a gente estava aqui pegando a sopa, o Beto, não, deixa eu pegar a sopa de vocês, tal. Eu falei, o Beto se sente amado assim, né? Amém. O Beto foi olhar, pegou as sopas, né, tal. Né? Então assim, então a linguagem fácil de identificar nele. Ele já tem mimado o futuro genro, que é meu filho, né? Quando meu filho foi pedir a filha deles, né? Lá, aí eu falei, Beto, seja duro, seja um bad boy, Beto. Bota uma pressão nele, ele merece essa pressãozinha. Não seja mole assim, amoroso com você, não. Deixa para depois.
Amados, eu achei que o Beto ia ser duro. Aí depois meu filho chega e fala: pai, não, meu Beto, meu futuro sogro lá, ele é um amor, é um doce, é mole demais. Aí sabe o que ele fez? O Beto comprou o que o meu filho mais gosta, goiabada. Vem aqui, meu genro, vem aqui comer goiabadinha aqui, não sei o que lá. Assim, aí ele fala: não consigo ser duro, né? Eu gosto de servir, entendeu? Ele acorda, faz o café com os filhos, mas ele gosta de servir o tempo todo. É a linguagem dele, certo? Lá em casa também tem uma pessoa com essa linguagem. E por último aqui, tem a quinta linguagem que é toque físico. São pessoas que gostam de ser tocadas. Mas eu não estou falando aqui de intimidade sexual, todo mundo gosta. É diferente, é no dia a dia mesmo. Como você conhece uma pessoa dessa? Simples. Ela chega na igreja, sabe? E para ela se sentir bem, ela tem que cumprimentar esse monte de gente. Ela fala: oi irmão, Pai do Senhor. Oi irmão, tem que tocar, abraçar, tocar. Aí você sente que ela tem a linguagem toque físico, ela gosta do toque, entendeu? De abraçar, pegar na mão, sabe assim? Então ela vai no lugar e vai abraçando o pessoal todo. Lá na minha empresa, a gente teve um gerente que era assim. Eu demorei para entender, por quê? Ele saía abraçando com todo mundo, era o chefe, né, dele. Então ele ficava meio assim, porque assim, enquanto eu não virava para ele e dava um abraço nele, ele ficava assim, não podia começar o dia, sabe? Hoje ele está virado, meu chefe, que era eu, né? Mas para mim não tinha necessidade de dar abraço, mas ele queria dar abraço. Todo mundo falava: amém, meu Deus, aleluia, tá. Para ele era importante dar abraço. Então como eu sabia, eu tinha que chegar lá e dar um abraço dele todo dia. O dia dele já era animado, já trabalhava mais, rendia mais, né? Aí era uma bênção. Então, nós temos aqui essas 5 linguagens, irmãos. Eu vou pedir para passar no slide. E aí nós vamos. Vocês podem passar, irmãos? Passe mais. Pode passar. Até chegar um teste aí. Pode passar. Aí. Pronto. A gente fez os testes lá em casa para se atualizar, né? Se eu não me engano, acho que é do ano passado esse teste. A gente entrou lá no link para se realmente continuava, né? A gente tinha dúvida com Israel, mais novo. E aí, fiz o teste. Esse é o meu teste, né? Então você tem que ser bem sincero nas perguntas lá. E aí deu lá no meu teste que realmente eu sou assim, a gente sabe há anos, décadas. Que a minha linguagem é o quê? É atos de serviço. Então, como Beto também, eu gosto de servir os outros, né? Sabe? Exemplo, se alguém vai lá em casa, né? Eu, de vez em quando eu cozinho um pouco, mas cozinho algumas coisas. E aí, cara, vou fazer um bolo, vou fazer uma torrada, porque lá em casa teve 3 cultos que foi torrada, né? Cuscuz, você gostou, né? Cuscuz de calabresa, bacon, né? Nossa, maravilha, né? Então olha só, aí eu fazer com a própria mão, as mãos para a pessoa, entendeu? Não é eu comprando pronto e servir, não é isso. Eu gosto de fazer, sabe assim, servir, ser hospitaleiro, né? Eu gosto de suportar. Alguém está com o carro, está quebrado, eu falo: irmão, você não está com tempo? Deixa eu pegar esse carro lá. Eu vou no banco, você quer que eu pague a sua conta? Mas claro, me deu dinheiro, né? Mas eu vou lá e pago a caixa, né? Então isso quer dizer o que, amados? Essa vontade de ajudar, entendeu? Né? E o Beto também assim. Só que às vezes a gente é demais com os filhos, né? A gente tem conversado muito isso. E a gente está recuando. Por quê? Porque às vezes a gente está querendo ajudar eles a uma coisa que eles nem reconhecem que são de ajuda, entendeu? E que eles têm que bater a cabeça. Então, exemplo, o filho mais novo, ele estava numa correria doida, porque ele acordava cedo para ir trabalhar. Ele de lá não almoçava, ia direto para EDEC de TI, né, lá na Moca. De lá ia para aula de piano à noite, então ele chegava em casa tipo 9 da noite. Aí às vezes o chinês tinha pena, né? A gente falava: não precisa muito chinês, já à noite. Zezé, o chinês Zezé, quer que a gente passe o roubo para amanhã, né? Você está corrido aí? Ele não tinha pedido. E aí de manhã, eu acordo mais cedo, eu falava: Zezé, você quer que faça um ovo, um café? Né? E ele não queria, sabe? E às vezes a gente fazia e não comia, né? Então, por exemplo. Então assim, já são adultos. E a gente tem que se vigiar, né? Vamos deixar ele pedir ajuda. Quando ele achar que não dá conta, ele pede ajuda. E tem dia que ele fala: mãe, eu não vou conseguir passar essa roupa não, tem como você fazer isso, sabe? Então a gente teve que ir se controlando também. Eu também fui muito assim de ajudar pessoas que estão passando necessidade, achando que tem que ter equilíbrio, né? Por quê? Porque às vezes Deus está fazendo essa pessoa passar no deserto e você está atrapalhando o tratamento de Deus na vida dela. Você vai lá e socorre ela.
Então a gente teve que ir aprendendo, né? Sabe assim? Mas a minha linguagem é serviço. Então quando chega o meu aniversário, inclusive está chegando 2 de junho, eu não quero presente. Um monte de gente dá presente. Eu pergunto para ela, eu nem abro presente. Eu não tenho um monte de presente assim. Pode dar, eu recebo, mas não é assim. Eu vou lá e põe lá e nem abro na hora. Ela abre na hora, mas eu não abro. Deixa lá. Quando eu tiver tempo eu abro aquele presente. Às vezes eu compro as coisas no mercado e chego lá, nem abro, depois ainda. Aí o que eu falo para ela? Amor, se você me ama mesmo, no meu aniversário, você vai fazer, né, as 2 comidas que eu mais gosto e dá muito trabalho. Ela gasta mais de um dia fazendo. Que é o quê? Macarrão com molho branco, do jeito que ela faz. Né? Que aí tem bacon, as coisinhas lá, né? E ela faz um pavê de maracujá de várias camadas. Que antes dos meninos nascerem eu comia sozinho. Agora eles comem, misericórdia. Que antes deles nascerem eu administrava por uma semana. Cada dia um pedaço, é gigante assim. Um pedacinho. Mas dá muito trabalho fazer aqui, quer várias camadas, né? Então eu falei, amor, esse é o meu aniversário. Meu presente, nem me leva para comer em restaurante, porque ela não vai ter o macarrão com molho branco, não vai ter o mousse seu. Então ela sabe disso, ela vai, compra as coisas. Ah, tá, eu gosto de kafta, da minha carne kafta, da carne árabe, né? Ela vai e faz da minha carne. Ah, mas esse é meu presente. Por quê? Porque eu sei o quê? Que ela parou uns 2 dias fazendo um serviço para demonstrar o amor dela por mim, amados. Sabe? Então eu me sinto amado quando alguém faz algo em relação a mim. Algo para mim, entendeu? Então a minha linguagem é essa. Então os meninos sabem também que a minha linguagem é essa, tá? Então quando isso ficou claro para a Chilene, né? Ela vai poder dizer, eu vou passar o microfone para ela pôde entender. Não adianta eu chegar lá no aniversário dele e dar um presente, não adianta eu sair com ele para ir numa churrascaria, ele não quer, ele quer porque ele se sente amado. É quando eu paro e faço a refeição predileta dele, você entendeu? Irmãs, ouçam, se o seu marido, a linguagem é serviço, ouçam, amados, uma bênção, porque são coisas simples que você tem que fazer para ele. Exemplo, você às vezes faz a marmita dele para o trabalho, e ele chega lá no refeitório, ele abre a marmita, os amigos dele falam, eita, sua esposa cuida de você, rapaz, olha, um ovo aqui bem organizado, olha o tamanho do filé, eita, da carne, a saladinha, eita, minha mulher não faz isso aqui não. Aí ele fala, a minha esposa, ela me ama, tá vendo que ela faz isso. Quer dizer, ele não precisa de muita coisa, entendeu? Ele precisa sentir-se amado através do serviço. Pode passar? Deixa eu só lembrei de algo. Teve dentro de ações de serviços, né? O David é ações de serviço puro. E é a forma que o tanque emocional dele é preenchido. Tem o tanque do carro. Então, para andar o carro precisa, né, ter combustível. E as linguagens de amor falam sobre isso, nosso tanque emocional. Então, eu me lembro das crianças pequenininhas, até acho que menor que não, depois dessa casa, que eu te lembro assim, as etapas das casas. E aí eu acordei, desde que ele estava dormindo, e falei para os meninos, vamos limpar o carro, vamos lavar o carro, vamos deixar o carro lindo quando o papai acordar, ele vai ver. A gente acordou mais cedo. E aí vamos lá, tirando tapete, lá no quintal e tal. Aí quando ele viu, aquele sorriso, o tanque emocional dele foi preenchido. Economizei R$50. Computador, né, gente? Ele é as vírgulas. E com isso, ele se alegrou. Então, muitas vezes, a sua linguagem de amor, a minha não é a sua de serviço, você acaba achando que a sua linguagem de amor é do seu cônjuge, é do seu filho. Viu? Vou falar minha ainda não? Pode falar minha, não quer? Tem que esperar um pouquinho. No começo, como a gente conhecia isso, sabe o que eu fazia para demonstrar meu amor em relação a ela? Eu trabalhava o dia todo, chegava e ia lavar a louça, tava pilha assim no tanque, na pia, sabe? Lotado mesmo de louça assim. Aí eu lavava tudo, aí quando chegava, ela não percebia, sabe? Porque não é a linguagem dela, entendeu? E aí quando chegava um dia ou 2 depois, eu não tô aguentando, a casa tá cheia de coisa, ninguém me ajuda. Poxa, toda noite lava a louça, como ninguém ajuda?
Porque ela não marca para ela a questão de lavar louça, entendeu? Aí é até bom você falar, então não vou lavar louça, então você me ajuda, né? Mas eu ajudo, mas quer dizer o quê? Você amar uma linguagem que ela não entendia. Lavar louça, lavar roupa, ajudar nisso, naquilo. Por quê? Porque não é a linguagem dela. Porque é a linguagem dele. Então, esse é o perigo que nós temos que ter. Quando eu identifiquei que era essa, aí eu parei. A minha eu vou falar agora, que é presente, né? A próxima. E aí, eu ficava dando presente. E ele nada com presente. Porque é a minha linguagem de amor. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque amar o outro é amar da forma que ele quer ser amado. Então não é porque a minha é presente, é falar, presente, é presente. Não, eu tenho que parar e falar, ai, eu queria lavar carro. Ai, eu queria fazer pavê. Ai, Jesus, eu queria fazer pavê hoje, pai. Ah, você faz essas caretas? Eu não sei. Você não quer, mas você sabendo que é a linguagem de amor do outro, você tem que respirar. Não, eu vou amar o meu cônjuge com a linguagem de amor, que não é a minha, que eu não quero, que eu não gosto de receber, mas eu vou dar. E olha o que o Senhor diz na palavra: é melhor dar do que receber. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, você vai colher, porque nós temos todas as linguagens de amor, né? E a minha, né, como eu já disse, é receber presentes. E receber presentes é o que te faz sentir mais amado, especialmente se foi o que te oferecem, foi pensado só para ti. Quero agradecer o presente que recebemos com o meu nome e o nome dele, Shirley. Quando eu vi Shirley, eu falei, que lindo o meu nome! Porque a minha linguagem de amor, uma toalha linda, obrigada, igreja maravilhosa, por essa semeadura. E é o que eu recebo como uma atenção. Então, não importa, às vezes você está numa lanchonete, um exemplo, comigo. Você não levou presente, nada. Você pega aquele guardanapo ali, do porta-guardanapo, aí você escreve, sei lá, uma declaração de você me dá. Meu pai, eu guardo esse guardanapo até Jesus voltar. Porque eu vi que aquele presente que parece que não é nada para você, para mim, tem um valor tremendo. Então, a linguagem de amor, a minha, é presente. E não é porque a minha é presente que eu vou ficar enchendo o meu filho de presente. Davi, presente. Israel, presente. Deus, presente. Todos nós temos as 5 linguagens de amor, assim como Jesus. Ele demonstra para nós o tempo todo as 5 linguagens de amor. Mas eu preciso entender que eu preciso identificar qual é a linguagem do outro. E esse teste vai ajudar muito vocês. E vocês vão ver que a casa muda, o semblante muda, a harmonia da casa muda. Parece que não é nada, mas vocês agindo em amor, vocês vão ver que vai ter uma tremenda diferença. Aí em cima disso, quem está no monte aqui, os casais aí, lembra a história da mexerica, irmãos? É um presente, né? Os outros podem saber, né? Quem não está, mas... E outra coisa interessante, o nosso filho mais novo, Israel, ele descobriu que a linguagem da mulher presente, sabe o que ele faz quase todo dia? A gente mora num condomínio onde que é bem arborizado na Lapa, né? Então ele vai pegar uma flor. Eu sei porque eu estava fazendo a caminhada com ele esses dias, né? Ele falou, não, vamos levar uma flor para a mamãe e papai. Aí ele pegou, eu peguei uma, né? E todo dia ele faz isso, ele chega e entrega uma flor para ela. Lembrei da senhora, né? Tá aqui a flor, né? E aí marca muito. Ah, mas até flor, ela pega e guarda no meio dos livros. Não, eu tenho... Você vai pegar os livros assim, 10 anos depois tem uma florzinha lá. O Israel nem sabe disso, mas um dia ele vai ver. Eu guardo todas essas flores. E a florzinha? Ah, nem sabia. Nem ele sabia. Tem um livro que eu estou colocando, cada florzinha. No momento oportuno, eu vou falar, filho, olha, fazer um quadrinho, alguma coisa com vidro, para ele ver que para mim foi muito importante. Imagina, gente, uma florzinha, não gastou nada. E eu tenho guardado cada uma delas. E em cima disso, amados, antes de se conhecer isso, era o primeiro dia das mães, isso muito tempo atrás, né? A Xana estava grávida, 2024.
Não, 2024, porque o dia das mães depois do nascimento dele foi 24. Davi nasceu em 2005, amor. Então, mas nasceu em março, o dia das mães é em maio, então foi 2024. Amados, ela estava grávida, então era o primeiro dia das mães, certo? Então ela esperava um grande presente. Só que a gente não sabia disso, né? O que eu fiz? Eu serviço, né? Eu vou levar ela, vou dar uma noite especial no melhor restaurante. E ela falava sempre um restaurante chamado Almanara, que é caro, né? Almanara, a gente era bancário, né? Não, mas é caro, é árabe caro. Se eu não me engano, na minha cabeça, se eu estou errado, porque 2024 já era real, não era, né? Não é 2024. Não, 2004, já era real. Na minha cabeça, eu gravei assim, por volta de R$80 na época, 20 e poucos anos atrás, mano. Era muito caro, é lá no Guatemi. Levei ela, e ela esperando alguma coisa. A gente comeu comida árabe e tal, tudo, né? Ela emburrada, entrou no carro emburrada. Aí a gente estava no minhocão, dentro de carro assim, né? Eu lembro disso até hoje. Aí quando deu meia-noite no relógio do carro assim, essa mulher estourou, entendeu? Que absurdo! Primeiro dia das mães, você não me deu nem um marca-página para mostrar para minhas amigas. Eu acabei de gastar R$100. Não estou te entendendo. E aí começou uma discussão no carro. Irmãos, nessa discussão quase eu derrubei o motorista do Habib's, entendeu? Motoqueiro. Por quê? A gente estava discutindo assim, eu estava nessa faixa, e aí discutindo, eu fui mandando para outra faixa na discussão, né? E aí pegou num ponto cego, e aí eu vi o motoqueiro do Habib. Meu irmão, quase derrubei o carro no meio da briga, né? E aí eu fiquei sem entender, mas como pode? Se ela queria um marca-página R$1, menos de R$1 na época, né? Eu gastei 100. Não precisava gastar 100. Que ela falasse. E aquilo ficou muito marcado, mas por quê? Porque eu amei ela naquele dia, né? Demonstrei o amor, não na linguagem dela, na linguagem de serviço. Você entendeu? Então foi algo que marcou muito. Vamos passar a próxima linguagem? Pode passar. Próximo slide. Isso. Essa linguagem aí é o do Davi. Aí a Chilene. Qualidade de tempo é a tua linguagem de amor. A do filho mais velho. Sentes. Entendi aqui, amor. Isso aqui é o print do site do teste, né? Sentes-te verdadeiramente amado quando passa tempo com as pessoas importantes da tua vida. Mas tem que ser tempo só para ti, não dividido com outras coisas ou pessoas. Então, Davi, que é o mais velho, ele até fala assim: a gente fala tempo de qualidade, né? Eu sempre falei, aí qualidade tem, eu até brinco com ele. Não, mas tem qualidade tem. Queridos, faz o quê? Hoje é domingo? Foi na sexta? Não, na quinta e na sexta? Isso é toda semana. Está eu e o David na cama, ele pula no meio de nós e ele dá um mergulho e a primeira fala dele, sabe qual é? Qualidade de tempo. Com meus pais. Gente, toda semana, aí ele pula no meio de nós. Tem a qualidade de tempo com seus filhos, de tanto que ele ouviu. Qualidade de tempo. E na hora que eu estou indo dormir, mano, eu já estou deitado assim. Então, ele mesmo sabe, ele mesmo exige esse tempo específico para ele. Então, é um momento que é só para ele. Então, às vezes, eu faço isso às vezes. Filho, vamos ali no McDonald's, que a gente mora bem ao lado. Só eu e ele. E quando o David disse aqui no comecinho sobre John Wesley, não sei se todos conhecem, já ouviram falar, é óbvio, dos avivalistas que o Senhor levantou no mundo. Eu li a biografia dele e a mãe dele tinha tempo de qualidade com cada filho. Eram 13 ou 17, eu sei que eram mais de 12 filhos. E ela tinha um tempinho a sós com cada um. E quando eu li isso, nem lembro se os meninos já tinham nascido ou não, mas eu já peguei isso logo nos primeiros anos da vida deles. E tinha um tempinho a sós com Davi, um tempinho a sós com Israel. E até hoje eu tenho esse tempinho. Ele tanto é que os meninos, né? Quem é filho aqui, tem filhos meninos, os meninos geralmente são mais com as mães, né? E as meninas são mais com os pais. E a gente não teve menino, eu fiquei sozinho. Então eles têm esse tempo, porque também foi construído.
E agora, voltando no Davi, quando ele estava fora dos caminhos do Senhor, o que o Espírito Santo fez para que ele fosse resgatado? Nós morávamos numa cidade chamada Planaltina de Goiás, 30 quilômetros de Brasília, que é em torno assim de Brasília. Compramos uma casa lá. E foi a época que o Davi ainda estava assim, muito distante do relacionamento conosco, principalmente com o David. E aí o David colocou ele no centro profissional de São Paulo. Olha o detalhe, 35 quilômetros. 80 foi 80 para voltar. É, 35 para ele. Não, é Goiás para Águas Claras. Isso 2 ou 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Olha o resgate. Como começou o resgate do Davi? O David o levava no CT, nesse centro de treinamento, segunda, quarta e sexta, e voltava só os dois juntos. Olha aí o tempo de qualidade que o Davi viu que, opa, meu pai está dando tempo de qualidade para mim. Isso sem ele saber. Mas ali o emocional dele foi, o tanque que estava assim, foi sendo abastecido, e ali começou o resgate do Davi. O tempo de qualidade do 3 vezes por semana, indo e voltando. No começo, seco. Mal respondia, fechado, né? E acho que eu contei na sexta, né? O ápice da rebeldia dele, né? Que é o dia que ele empurra a mãe dele. Ele tinha o quê? 13, 12, 14. E aí nós saímos na porrada, né, irmão? Eu já era pastor, né? Errado, tá? Isso é errado, eu fiquei endemoniado, isso é errado. Tá? E aí eu travei no chão, eu nem sabia lutar jiu-jitsu, mas peguei no golpe lá. E ali, quando eu estava travado com ele no chão, né? Eu senti que eu estava falhando totalmente como pai, né? Que não era para chegar naquele ponto, né? E que ele estava do jeito que estava porque eu não estava, né, dando tempo para ele. Então eu já sabia das linguagens ali, mas não estava tendo tempo. Por quê? O ministério tomava o meu tempo, a vida profissional, né, que é o escritório, tomava o meu tempo. E aí o Senhor disse, para conquistar ele, você vai ter que dar tempo para ele, qualidade de tempo, você vai ter que entrar no mundo dele, entendeu? E eu lembro aqui, o filho joga basquete, né? Aí quer dizer o quê? Eu não ia nos treinos, jogos, nada disso. E aí eu falei, Senhor, eu vou ter que ir. A igreja vai ficar em segundo plano agora. O meu filho, né, nossa família é primeiro plano, porque a igreja, a família é a igreja principal. Amados, o que eu vou dizer agora vai escandalizar você, mas para você ter noção. E aí, para trazer, eu falei, meu filho, porque até então ele não estava ainda profissionalizado. Você quer ser profissional? Quer? Então vamos traçar a meta de você chegar no time da primeira divisão do DF. O futebol é fraco lá, né? Aí ele chegou no Samambaia. Então tinha os jogos domingo de manhã, os campeonatos. E domingo de manhã tem o quê? Para nosso culto. Então houve 2 domingos seguidos que eu não tinha como estar na igreja pregando. Ou eu ia acompanhar meu filho no futebol, ou eu pregava. Imagina um conflito dentro de você, né? E o Senhor fala, não, meu filho, seu filho é mais importante que a sua igreja. E eu, não, Senhor, mas o que é que os irmãos vão dizer? E eu muito religioso na cabeça, sabe? Então muitas vezes eu fui para os jogos no começo, né? Porque eu sabia que era importante para ele, eu estar ali torcendo, porque os pais gritam, né? Toca a bola, isso aqui, tá ali vibrando, né? E no percurso de ida até o estádio, o lugar, né? A gente tinha muito tempo conversando, parava na padaria, tomava café, tal, e ali ele abrindo o coração, né? A gente falando de fé, tal, falava do Kaká, jogadores que eram cristãos, tal, e na volta também. E ele percebeu o quê? Aquilo que estava acontecendo, que na cabeça dele, né? A igreja estava roubando meu pai. Eu tinha que dividir meu pai. Inclusive até hoje, mas quando que tem o movimento do mesa, então tem a liderança do mesa, né? Tem o quê? Uns 10, 15, 20, né? Eles tratam a gente como pais, que amor de Deus não tem pai, né? Ele fica com ciúme. Não, eles são meus pais. Não, mas divide o seu pai com a gente não tive pai, cara. Você não tem lá, tal. E assim, amados, e aí quando ele viu que eu abri mão da igreja, qualquer igreja de segundo plano, e ele sendo o primeiro, e que se fosse preciso, no domingo, na hora do culto, eu estaria fora, e os irmãos iam perguntar, Chinelo, cadê o pastor? O pastor foi no campeonato com o filho dele, com Davi. Amados, foi isso que aconteceu. Quando ele percebeu que ele virou a prioridade, né, que ele era o filho, era mais importante do que a igreja,
né, ele começou a corresponder. Entendeu? Aí ele começou a ir voltando aos poucos, né? Então isso foi bem claro, assim, sabe? A família vem antes, amados. Então uma apresentação, sei lá, sua filha dança balé, uma apresentação importante, uma reunião de pais, pode ter coisa na igreja, amados. Conversa com o pastor, pastora, pede liberação, você entendeu? Por quê? Porque você tem que aproveitar as oportunidades. O filho vai crescer, daqui a pouco não dá mais para fazer isso, né? Amém? Então esse foi uma estratégia que Deus usou para a gente puxar ele para perto, certo? Amados, pense assim, coloca como meta. Eu vou pelo menos sair no começo, uma vez por mês, sozinho com cada filho. Por exemplo, o pastor Levi são 6, né, pastor? Então, não dá nem para sair por semana, tem que ser mais que por semana. Então assim, né? Arthur, sei lá, o Arthur gosta do sorvete do Bob's, sei lá, uma coisa assim, normal. E no lugar que ele gosta, cara, mas só eu e você sozinho, cara. A gente vai no Bob's, vai assistir um filme no cinema, tem um tempo só com os dois. Amados, é assim que meus filhos. Lembrei que eu ia falar para você esquecer. E no culto, quando ele ia no campeonato, nos domingos, na hora do culto, eu chegava e dizia: o pastor David não está aqui. Que vergonha. Porque está acompanhando Desviou no campeonato. Então, eles sabiam. Hoje, quem é o Davi? O Davi, eu acompanho o Instagram dele, né? Que eu tenho a senha dele. Ele fala: mamãe, olha isso. 150 mil seguidores. Aí Neymar já curtiu os vídeos dele. Teve uma que colocou assim: Davi, você não tem noção do que você fez na minha vida. Isso eu nunca vi o Davi. Tem quase 150 mil seguidores. E aí ele falou: mamãe, olha isso. Foi o mês passado ou retrasado? Mamãe, o meu Instagram atingiu 63 milhões de pessoas. De visualizações. São vídeos de 15 segundos. 20 segundos. Agora para os meninos, Davi, @Davi Estevam. Porque o Senhor nos ensinou que nós não devemos viver uma religiosidade e nem um ritual, mas um relacionamento. Então, o segredo é ouvir o que o Espírito disse, crer no que ele disse e obedecer inquestionavelmente. Então, pode acontecer, porque nós sempre dizemos: não, Deus acima de tudo, Deus acima de todos. E quando o Senhor disser para o pastor Levi, hoje tem campeonato do filho que você vai ter que ir, e é horário do culto. Ah, mas o que a igreja vai falar? Ah, mas o que a igreja vai pensar? Coloca o pastor Eliseu, pastor maravilhoso tem aqui, servos altíssimo, para ter um resgate, para ele atingir. Gente, sabe que é 63 milhões de pessoas? Quantas vidas foram atingidas e têm sido atingidas? A gente teve reunião do Mesa, né? O evento, o movimento, foi na Batista da Lapa, a última. Sei lá, tinha uns 400 jovens, mais ou menos, né? E assim, e a gente foi percebendo o que, pastor? O auge do nosso ministério não somos nós, não é eles que têm que nos ajudar no ministério. Começa a inverter, eu vou ajudar ele no chamado deles, né? Cada um dos meninos tem um chamado, entendeu? E aí você começa a projetar eles como flechas adiante. Por exemplo, o Mesa, né? Ele ia dar um passo de fé, que era fazer o primeiro Mesa na Paulista, ao ar livre, entendeu? Eles queriam a gente lá, né? Nós, né? Os sogros ali, e nós, né? Nós precisamos de vocês lá. Né? E assim, a gente vai, às vezes, nem temos o microfone, né? É só ter um suporte à oração, ministrando e tal. Lá ele passou a oportunidade para a gente orar pelos jovens. Mas assim, mas vai ter uma foto que para mim foi, né, tremenda, que a gente tá, o som queimou, a gente teve que subir em caixa de som, igual na época do Wesley, assim, subiu na caixa de som lá e tal. E aí tá eu assim, né? Não, no começo tá ele, a Raquel assim perto, e eu, a Chilene do lado assim orando, né? Por eles ali nos pés. Aí daqui a pouco inverte, nós estamos orando e eles nos nossos pés, assim, sabe? Tudo, né? E a gente falou: cara, ele está fluindo. E a nossa volta para São Paulo foi essa: pai, vamos voltar para São Paulo, porque eu não queria voltar para a capital. E aí o Senhor me treina no ministério, me prepara para ser pastor. Eu preciso do Senhor perto, né? Então foi isso, amado. Então quem tem vindo com ele é isso. Pode passar o slide, irmãos? E o último filho, irmãos, pode passar. É o Israel. Tá? E aí, quando ele era pequeno, a linguagem que mais se destacava era toque físico. Acho que eu falei na sexta, né, Sabina? Ele nasceu totalmente melado, assim, pequenininho, bebê. Ele beijava, abraçava todo mundo.
E lá em casa a gente não tinha, nenhum de nós tinha essa linguagem realçada como importante. A gente tinha pouco de expressão física de afeto, nós lá em casa, eu, a Juliana e o Davi, né? Mas quando ele nasce, ele quebra todo mundo e muda todos nós. A gente passou a ser mais, abraçar mais e beijar mais por causa do Israel, certo? E aí ele cresceu, sempre foi assim. Só que ele foi passando por uma mudança. Ele gosta de toque físico hoje, tal, mas a linguagem mudou. A linguagem dele é o quê? É com palavras de afirmação. Então ele é muito assim, ó, ele é muito. Se a gente não saber usar a fala, você entendeu? Desanimar ele com a fala, ele desanima. E aí eu tive uma experiência tremenda, porque a gente estava na Praia Grande e nós vínhamos para a capital e sempre eu estudava na escola paga. E era o último ano do fundamental. Eu falei assim: meu filho, o ano que vem, ensino médio, eu não vou pagar nada, porque ele é nerd, meio nerdinho. Você vai passar em uma das técnicas públicas em São Paulo, ou você passa no liceu, ou na Federal, ou na ETEC. E ele ficou assim, sempre ficou escola paga. E aí ele começou a se preparar, né? E aí prestou liceu de arte, ficou na segundo ou terceiro lugar para ganhar a bolsa, né? Só tinha uma bolsa. Aí prestou a Federal, ficou também na lista de espera, passou. E aí só tinha mais uma chance, né? E aí Deus me deu uma palavra: fala para ele, né? E aí que entra o profeta do lar, tá vendo? O marido, né? Fala para ele que ele não vai conseguir passar na força do braço. Ele é nerd, sim, mas não consegue passar. Ele precisa fazer um voto comigo. E eu falei para ele: meu filho, você não vai passar na força do braço. Você é nerd, tudo bem, mas não vai. É a última chance. Faça um voto a Deus. Chama Deus para essa batalha. Aí ele fez jejum, né? Que aí eu descobri depois que era pão doce, vai ter um pão doce gostoso. E aí quando eu ia comprar pão, ele: não, pai, não compra pão não, mano. Estava no jejum. E aí eu descobri que também tinha um horário da tarde que ele orava no quarto trancado. A gente ia lá e estava orando naquele horário. Amados, e não é que passou? Glória a Deus. Por quê? A gente trouxe a palavra de Deus e fez ele recobrar o ânimo, certo? E a gente aprendeu também o quê? A palavra profética dos pais determina o destino profético dos filhos, amados. Desde pequeno, cada um deles, a gente viu a característica do chamado deles. Lá, o Davi também é músico, mas o Israel é diferente. Ele de fralda, que em casa tem um piano, né, que era do meu sogro. Ele de fralda, assim, fraldinha, mas assim, ele já ia, subia no banquinho do piano, né, e ficava lá, tocando. Quando a gente via ele adorando o bebê assim, ele já adorava diferente, se conectava na adoração, né? E o Senhor falava: eu vou usar ele na área da música. Ele é um adorador, sabe? O Davi, a gente sabia que ia ser um evangelista, sabe? Então assim, a gente sempre soube, né? E aí, liberar essas palavras. E aí, no Israel, a gente sabe que isso é importante. Ele estava sentado no banco até um ano atrás, né? Nessa volta para São Paulo, ele deixou, ele é músico, hoje também é pianista, ele deixou meio de lado e estava só sentado no banco. E aí começamos, sem pressionar, sem nada, um processo de palavras de afirmação. Meu filho, Deus te deu um dom e um talento. Você não pode enterrá-lo. O seu chamado é a adoração, é a música. Você sabe disso. E o teclado literalmente fechado na capa, empoeirado, não foi bom? E a Xana, eu falar para mim, eu sonho e vejo aquele teclado colocado sobre a base e ele treinando de novo. Sabe? E ele foi muito ferido, né? Em algumas igrejas que a gente passou na Praia Grande. Sabe? E ele maduro sobre processar aquilo, né, tal. Então ele é muito assim, ele não é uma pessoa de muitos amigos, ele demora para alguém a confiança dele, mas também que quando ganha, mas acabou, ele se entrega 100%. Resumindo, a gente foi conversando, dando palavras de afirmação, dizendo que ele era capaz, ele foi tirando o teclado do lugar. Aí ele falou: não, eu quero fazer também aula de piano clássico. Aí nós fomos lá e providenciamos piano clássico, né? Aí ele deu uma evoluída no teclado imenso, porque é piano, outro nível. Aí, tá. Aí procurou o Ministério de Adolescentes da igreja, se envolveu. Aí só tinha uma menina tocando violão, eu vou tocar também. Aí eu já era um dos músicos. Ninguém queria lá nos adolescentes aparecer no Instagram dos adolescentes. Ele começou a aparecer, ele que era meio introspectivo, né? Agora ele está lá aparecendo nas câmeras, treinando culto, não sei o que. Tudo o que? Palavras de afirmação, mas
Ontem mesmo, ontem não, antes de ontem, né? Foi ontem, sexta pro sábado. Ele, que é o dia do culto dos adolescentes, ele estava pulando lá, feliz assim, sabe? Aí está fazendo um curso na USP de manhã, de programação, aí vai para o curso sábado, chegou, aí começa a treinar, põe o fone lá, tarde toda, para chegar lá para o ensaio, vai mais cedo para o ensaio, né? E a gente vê o que é mais? Deus fluindo, porque a gente aprendeu isso. Até o Davi, ele achava que a linguagem do irmão dele era toque físico. Então ele queria tocar o Israel, até hoje, ele tenta tocar muito Israel. Só, e aí às vezes o Davi feria ele com palavras. E a gente fala, Davi, a linguagem dele mudou. Toma cuidado com as palavras que você fala para ele. E tem aqueles negócios de irmão, você sabe, né, irmãos? Tem também, não? De irmão assim? Tem, né? Ou é só na nossa casa? Jacó e Esaú, não dos irmãos, assim, Deus, né? Com os bolozinhos. Então, e aí ele foi entendendo, mano. Aí o Davi foi parando mais de feri-lo com a palavra, com a voz. Aí os dois já estão se entendendo mais, entendeu? Então, assim, cada um amando o outro na linguagem que entende, né? Aí ele liberou o computador para o Davi jogar, que é um computador de games, né? Tal. Então, assim, as coisas vai fluindo quando a gente usa exatamente essas linguagens. Quer falar uma coisa? Você pode? Não? Amém. Passa aí, amado, o último slide. Isso. Eu falei toque físico, né? Assim, e tem uma questão. A gente conhece às vezes maridos que a linguagem é toque físico, certo? Normalmente os maridos são mais secos. Não demonstra tanta mão, a não ser na hora da terra prometida, né? Então ele não demonstra. Aí quando tem um marido que é muito amoroso, toque físico, a esposa às vezes não aguenta. A gente teve 2 discípulos, né? 2 discípulos que eram toque físico 100%. Natos. E aí quando eles iam abraçar a esposa, assim, eles nem queriam amor durante o dia. Abraçar, beijar, carinho, namorado, sofá, tudo normal, mas as moças, as esposas reclamavam. Você é muito melado, você é melado. Então se você tem um marido que gosta de tocar, abraçar, ele vai na cozinha, está lavando louça, ele te abraça. É a segunda linguagem de amor. Eu faço, ela reclama. Às vezes. Aí que eu faço mais, amados. Aí que eu vou surpresa, dou um beijo aqui, amado, sabe? Tal, né? Dou um beijo na testa, falo tudo coisa assim. Não, eu vou te amar, você tem que aguentar, filho. A segunda linguagem minha é tão difícil, não. Né? Tem que aguentar. Às vezes eu vou lá com os meninos, que é estranho você falar com os meninos grandão, né? Meu bebê, que o mais novo eu chamo de bebê, né? Quando eu quero brincar com ele. E o mais novo de fraldinha. Seu fraldinha, dá um beijinho e tal, assim. Aí eles falam, pai, para de mudar a voz, não sei o que. Eu falei, meu irmão, eu amo você, cara. Tal, tudo, né? E então isso, mas você precisa entender a outra pessoa como ela está te amando. Amém? Querido, você pode só passar um slide, só para a gente encerrar antes dessa palavra final? Você pode ir voltando no slide, por favor? Eu vou te falar onde você vai parar. Pode voltar. Volta. Aqui. Isso, aqui. Olha só. Isso é bom até nós lermos juntos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Todos nós possuímos e damos valor às 5 linguagens do amor em diferentes proporções. No entanto, cada pessoa possui uma ou 2 linguagens primárias. Isso significa que nos sentimos verdadeiramente amados quando o outro se comunica no nosso idioma afetivo principal. Então, esse aqui é o resuminho. Então, quando você, olha só, tem que se esforçar, meus queridos. Não fique só preso na linguagem de amor que você vai receber. Ai, ele não me deu nada. E o meu é presente, né? Ai, o filho não me deu nada. Ai, hoje o Israel não trouxe florzinha. Ai, semeie aquela linguagem que nem é sua. Eu mesmo não gosto de toque físico ali, mas eu vou lá. Eu abraço mais os meninos até, né? Assim, o marido eu tenho que deixar ele mais melado, né, amor? Né? Por que você pode abraçar os meninos? Tem que melhorar. Abrindo aqui, ó, a transparência do casal. É algo que eu preciso melhorar. Mas de manhã, às vezes eu vou abraçar, você beijando normal. Ele fala assim, calma, eu tô acordando, tá? E eu gosto muito de abraçar. Eu quase deixo eu abraçar a igreja todo dia. E abraço todo mundo. Eu lembro, mas quando na sexta-feira eu cheguei aqui, eu falei, ai, gente, eu vou abraçar todo mundo, vou cumprimentar todo mundo.
Mas é algo que nós temos que reconhecer aquilo que a gente precisa ser melhores. Irmãos, a gente quer fazer algo, né? Pode ir lá pro último, né? Pode por último. A gente vai fazer uma dinâmica, se vocês concordarem, a igreja vai dizer sim ou não, né? Vocês gostariam de descobrir a linguagem das famílias dos pastores? Quem gostaria? Tá fraco. Quem gostaria? Será que a Nayara é presente, gente? Não, a gente vai chamar todos os pastores aqui, né? Eles vão vir na frente com o microfone e a gente vai tentar, eles vão tentar descobrir, confirmar o cada membro, filho, assim, se é realmente aquela, amém? Mas vamos ler só esse final aqui, irmãos, que é pra gente fazer isso. Deus deseja que o nosso amor dentro do lar seja um canal usado por Ele para fazer seu amor sentido por todos os nossos familiares, amados. Como o seu filho vai sentir o amor de Deus? Através de você. Como o seu cônjuge vai sentir o amor de Deus? Através de você. Deus é amor, amados. Ele é a fonte de todo amor. Então, quando a gente ama, e na verdade os maiores mandamentos são esses, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Ouça, amar ao próximo. Às vezes a gente acha que o próximo é um morador de rua. Próximo quer dizer próximo. Aquele que dorme na sua cama, aquele que dorme no quarto ao lado. Isso é próximo. É a sua família, mas. Amém? Vamos rir um pouquinho, bora, irmãos? Pastores, vem pra cá, chama os filhos aí, as tribos. E é bom que as ovelhas vão saber como amar os seus pastores. Os filhos vai verdade, né? Quando chegar o aniversário do pastor, saber o que é que vai dar pra ele, né? Ou chama para fazer um churrasco em casa, ou dá um presente. E os filhos também. Chama os filhos. É hoje? É bom que a gente já satisfaz o amor. Amém. Glória a Deus. Ó, irmãos, foi o seguinte: a tribo do pastor Levi vem pra cá. Cara, gente, é muita gente. Pra cá. Olha isso, gente. Pai e mãe de multidões aqui. Amém. Aqui a tribo do pastor Fernando. Ô pastor, essa tribo tá pequena, pastor. Tem que gerar mais. Suzana, nada de outro bebê? Você tá adubado, tem que gerar mais, mano. Tá pequena a tribo. Tem que ter um rapaz ainda, né? Tá verdade. Amém. Amados, uma das coisas que você vai perceber, ouça pra cá, amados. Jacó, ele não sabia dessa teoria toda, mas ele sabia, ele tinha inteligência emocional. Como ele dobrou o irmão dele? Que provavelmente Esaú era a linguagem de presente, dobrou dando presente para o irmão. Quando o irmão vinha matar ele foi liberando uma sequência de presentes, né? Animais, ovelhas, foi sequência. Quando Esaú chegou, em vez de matar, ele abraçou, né? Ele conquistou o irmão pelos presentes. Então, quando a gente entende as linguagens, amados, ouça, até dos pastores também, a gente começa a resolver mais fácil os conflitos emocionais nas ovelhas, em casa. Porque você fala, cara, aquele irmão está passando por uma luta, né? Quer se separar. Qual que é a linguagem dele? Tempo de qualidade. Então, quando chega para tomar um café, vamos passar um tempo juntos. Então, você vai conseguir resolver os conflitos só com essa linguagem. Incrível, né? Então, então isso é bênção. Vamos passar o microfone para eles? Cada um vai falar rapidinho a sua linguagem. Vai identificar a sua Não, sim, linguagem. vamos fazer um desafio, né? O pastor, né, e a pastora vão tentar adivinhar, né, a linguagem de cada filho e eles vão confirmar. Errou, pai, errou, né? Isso não, pai, não pode isso não, entendeu? Acertou. E os filhos vão falar dos pais também? Sim, depois. Então, começando. Não me confirmar que ficou aqui, pra gente orientar. Eu vou falar de todos? Tentar. Não, mas você pode debater com ele. Será que é isso mesmo? Estou com dúvida, Levi? Isso é isso, não? Não. Lá em casa a gente já fez alguns testes, né? Minha nora fala que eu sou a doida do teste. Então, uma coisa. A Carol tá aqui? Tá. Carol, vem embora. Filha, vai virar da família, tem que saber também. Carol tem que vir. Aí eu conheci a Carol agora. Rapaz, fez uma boa escolha, hein? Vai fazer o curso lá, casa logo para não ter. Em psicologia, que benção. Olha, minha profissão, glória a Deus. Né? Carol, você está quase um pé na família, né? Então faz certo. Então também tem a Carol, viu? Vocês têm que saber. Vamos lá. Do Levi, toque físico. Eita, toque físico, pastor. É verdade, você abraça muito.
Eita, hein? Aí a terra tem que ser mais visitada, né? A terra prometida tem que ser mais visitada. Quero que falar, a Priscila mesmo falou, o dela não é toque físico. O meu não é. Do Matheus também é toque físico. Quem de quem? Peraí. Matheus. Toque físico. Da Carol. Presente, eu acho que da Carol tem de qualidade, será? Não? Peraí, antes aí. Matheus, qual que é a linguagem que você sabe da Carol? Então, quando chegar o aniversário da Carol, uma coisa, faz um bolo para ela, uma coisa assim tremenda, né? Ó, mas o Matheus já sabe, que bom, né? Já vai entrar no casamento já meio resolvido, já tá bom. Amém, pode continuar. Da Laura e da Lívia eu não sei. Fácil. Peraí, você não sabe, vamos ver se o Levi sabe. Da Nayara, a linguagem do amor dela é distância. Você quer abraçar, ela não quer abraçar, é? Ela acorda de manhã e eu pergunto pra ela, o que você quer? O que você gosta pela manhã? Aí ela fala assim, que não me faça perguntas. O Matheus. O do Matheus, toque físico igual eu, da Carol de serviço. O do Arthur é toque físico. Não, as meninas. Por que você fica grudado em mim o dia inteiro? O Arthur, o Levi Carol, o Levi. Por que ele tá grudado em mim o dia inteiro? O Arthur, você tem que estar grudado em mim o dia inteiro. O Arthur é presente. E as meninas? Da Laura e da Lívia. Essa é a Lívia, essa vez. Da Lívia toque físico e da Laura presente. Não? Caso de serviço? Ah, de serviço. Tá vendo, Paulo? É por isso que você tá errando com ela. É verdade, descobri. Tá vendo? Ah, você percebeu que tinha que aprender. Deixa eu falar pra cá. Como a Nayara, que é a minha amiga, não é toque físico, o dela, ela não gosta, né? Ela não gosta. Aí minha amiga, isso, abraça, ele abraça, ela. Quando acabar o culto, vem todo mundo fazer um pontinho assim. Gosta de abraço, sim. Irmãos, antes de você ir embora hoje, ajude o pastor. Dê um abraço na pastora para ele se acostumar. Se todo mundo abraçar todo domingo, ela muda. Você vai mudar. Não, aí assim, uma palavra para Nayara. Nayara, como não é o seu e não é o meu, eu lembro, nós temos que se esforçar um pouquinho mais, então, amor. Se esforce mais para o Não faça careta, viu, irmão? Aí você tem que se esforçar mais, eu sei. Amém. Agora eu vou passar para os meninos para saber se eles sabem deles a linguagem. Vocês podem conversar entre si. Ah, já sabe, né? Falou. Mas a Danara, vamos ver a Danara se você sabe. O da minha mãe é atos de serviço. E por que vocês não limpam a casa para ela? A linguagem dela. Não limpa a celular. A gente foi viajar e eles limparam a casa pra gente. Só que assim, como foi eles que limparam, ela não reclamou, mas se fosse ela, falar assim, não tá vindo. Amém? Então assim. Então, é Pedro, né? Você sabe a linguagem dele? A linguagem do amor do Pedro, eu acredito que seja As meninas podem ajudar. Não? Tempo de qualidade. Pastor, então tem que assistir o jogo basquete, pastor. Faltar no culto. Mas é que agora tá mais fácil, porque eu jogava no Palmeiras antes. Não, eu ia também. Mas o Palmeiras não tem mundial. Eles são palmeirenses, né? Oh, Jesus! Então aqui, igreja querida, olha Amém? como amar os seus pastores e os filhos, vocês já ouviram aqui, né? Então, ações de serviço. Leva um bolo, faz um Não, bolo. vai melhor, quer ver? Ó, chegou o aniversário da pastora, Vai limpar vamos a fazer casa um mutirão dela. para limpar toda a A casa. faxina na casa dela. Bom, irmãos! Oh, Jesus! Igual vocês fizeram ontem aqui no mutirão para montar, desse jeito, ela fica feliz. Pastora, vamos pro hotel ali, tá? A gente vai limpar e tudo. Ou no culto de mulheres, e a pastora vai chegar aqui, as mulheres fizeram tudo, não preciso fazer nada. Já faz, olha, que bênção. E o pastor ele abraça, Fiquem à vontade, são 9 janelas, todas com vidro em casa. Fiquem tranquilos. E aí quando chegar o aniversário do pastor, você fala, pastor, eu não preciso trazer nada para mesa, igual a música. Eu não trouxe nada. É só um abraço, eu gosto de abraço, feliz aniversário.
Ah, na Doc Vida? É Doc Vida, um abraço. E Abraço, põe o dinheiro Nayara, no bolso. abraço. E põe o dinheiro no bolso. Amém. Agora vamos pra cá, né? Ó, gente. Pode sentar. Ó o teste, hein? Começa pela Manu, que o seu eu tenho certeza. A Manu, ela gosta de presentes e atos de serviço e tempo de qualidade também. Não? Olha, se eu parasse nas duas, tirei Nem 9. precisava ir no cinema com ela, tá vendo? É, mais atos de serviço e presente também, né? Às vezes ela manda mensagem pra mim, pra me lembrar. Então assim, ó, você acordar mais data. cedo pra fazer o cafezinho dela ir pra escola, tá vendo? Levar ela pra escola, é isso aí. Sim. Não é isso? É isso aí. Da Suzana, o que predomina é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que, antes ter um tempo com ela, parar tudo, nem que seja pra gente ficar em casa no quarto o dia inteiro. Assim, Eita, irmão, o que é isso, irmão? Vigia, irmão. Tem crianças no recinto. E não sei como nasceu mais filho ainda, irmão. assim, café na cama, essas coisas. Tem um código lá, se a porta tá fechada, Só corrigir. Não, é o chinelo na porta lá. Pra conversar. Falei isso pra ele hoje de manhã. Às vezes eu só quero ser ouvido, eu quero conversar. Tem que te agora elas falam. Não, peraí, Amados, ele tem discordância assim, às vezes a sua esposa tem importante, igual ela, né? Amados, é só você ficar o crente calando, só balançando. É verdade. O dia todo. Ah, é isso. Aconteceu isso? Ah, é só isso, né? A esposa quer isso. E sem julgamento. E aí elas falam. É, vamos ver agora, né? Não, mas você pode falar primeiro, depois pode ser se você quiser. Tá, Manu, atos de serviço, eu já sabia. E presentes. Pode ser uma caneta, uma florzinha. Olha, filha, lembrei de você. Isso deixa o coraçãozinho dela aquecido. O Fernando, eu já sabia, antes de casar, já tinha lido esse livro, revisitei, pedi para eles lerem também. Certeza, atos de serviço. E eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade, mas Deus tem me ensinado. E toque físico. Toque físico, tá vendo, irmãos? Ó, A da minha mãe é tempo de qualidade. A do meu pai é atos de serviço. Não é tempo de qualidade, eu acho que não. Não. É atos de serviço. amém. Então, Manu, você como filha tem que suprir os dois. A mamãe, não tô no colégio, sei lá, vou mandar um pouquinho. Mamãe, vou fazer um piquenique só mais duas, na verdade. Vou conversar mais duas, mãe, tem que ir no meu pai, vai ficar só com a senhora. Você já entra, né? E o papai fazer um café, a comidinha preferida, surpresa, as tarefas, então você já sabe como agradar os papais. Amém. Um homem bem atuado, ô glória. Beleza, é nóis. Bom, eu às vezes eu confundo o meu atos, os meus atos de imagens de amor com os delas. Mas atos de serviço e palavras de afirmação. E o meu filho? O do meu filho é tempo de qualidade. É tempo. Ele gosta de quando a gente está junto, ele conversa bastante. E uma das estratégias que você estava dizendo, ele vai para São Paulo e eu vou para Jundiaí, são caminhos opostos. Aí eu falo assim, ó, pega o trem em Butujuru, porque a gente vai junto até Butujuru conversando todos os dias. Então essa foi uma das estratégias que Deus nos deu para nos aproximar mais.
são muito parecidos. Então, falar de um é os dois, né? Então, primeiro, eu acho que é atos de serviço. O Eliseu, ele gosta muito de cozinhar, levanta todos os dias de manhã cedo, desde quando a gente casou, é café na cama todos os dias, 24 anos para as ruas, todos os dias. Então, é a primeira linguagem dele. E toque físico. Ele é o tipo, você está lavando louça, ele passa na encosta. Você tem dificuldade com essa linguagem? Eu gosto, mas em determinados horários, não é toda hora, não é toda hora. Aí espera a mesma coisa. Então é um ato de serviço, ela se preocupa muito com o outro. Então ela quer sempre agradar o outro e aí ela faz o que for possível para ela para ajudar. E o toque físico também, porque aí tô lavando louça bem, beija, abraça. Eu acho que é isso. Meu pai, eu acho que é começar com a minha mãe. A minha mãe é palavras de afirmação. E ela também atos de serviço. Se ajudar muitos outros, naturalmente, para o dia a dia, gosta de ser ajudado. E meu pai, eu acho que gosta de isso. Também, ela faz isso. Tipo, às vezes a gente tá lá, tipo, uma coisa, meu pai vai lá pra ele. Eu gosto de ajudar bastante a gente tá cozinhando. Gosto de ajudar ele, tá brincando, uma coisa diferente. Mas eu acho que é isso. Amém. Lindo. Vamos dar salva de palmas ao Senhor. Eu acho que eu tenho o cinto aflorado que nem. Eu acho que eu tenho o cinto aflorado que nem diz a sua futura namorada. Ah, sim. Só que eles. Amém. Amados, Gente, pensando assim neles, pelo que eu percebi, os três também são ações de serviço, não, né? tem filho é tempo de qualidade. Mais tempo de qualidade. Olha só que interessante, eu não sei se vocês sabem o tipo sanguíneo. Na casa são os 4 O positivo em casa. Já pensou uma família onde todos têm a mesma linguagem? Que fácil, né? Por exemplo, se for todos ações de serviço, tanto vai dar como vai receber, vai ser uma glória. Nunca vai ter louça lá, nunca vai ter Todos vão roupa ser para lavar, todo mundo está supridos. fazendo tudo. Mas a gente vê que Deus, até então nunca vimos, né? Uma família toda, então é para dar uma equilibrada mesmo e a gente se aperfeiçoar. Né? Amém. Amados, vamos fazer algo, vamos ficar de pé. E aí você que está com algum membro da família aqui, chama ele para perto agora, assim. E quem tiver sem família, procura uma família para você se encaixar aí no meio. Amém? Você vai sair? E se puderem colocar alguma música assim no fundo, não sei se é possível, né? Pode pôr aí. Instrumental. Isso, todo mundo com a família. Glória a Deus. Instrumental, então.